John Miles foi um piloto inglês que correu nos circuitos portugueses de Vila Real, Montes Claros e Cascais. Escreveu, num artigo publicado em Inglaterra, que o circuito de Vila Real foi o melhor de todos aqueles em que correu. Nasceu em Londres, a 14 de junho de 1943, no seio de uma família com pouca relação com automóveis, já que o pai, a mãe e a irmã mais velha eram atores e a sua irmã mais nova dedicou-se à música clássica. Miles tinha mais em comum com dois tios que o ajudaram a dar os primeiros passos na mecânica e nas corridas. Como qualquer aspirante a piloto nos anos 50, Miles começou a correr em Austin 7, passando depois para um pequeno desportivo Diva GT, com o qual obteve excelentes resultados. Em 1964, no ano seguinte iniciou uma colaboração com a John Wilman Racing e, em 1966, venceu 15 segundos 17 corridas do campeonato GT Autosport com um Lotus 26R. Foi também nesse ano que veio a Portugal, correndo primeiro em Montes Claros, onde terminou em terceiro. Seguiu-se Vila Real, onde venceu as corridas de turismo, em Ford Cortina Lotus, e de Sport e GT, com o Elan. Seguiu-se Cascais, onde terminou em segundo na corrida de Sport e GT. Voltaria a Vila Real em 1968 com o Lotus 47 e também com um Brabham BT21, para a corrida de F3. Na primeira terminou em quinto e venceu a categoria até 2 litros. Na segunda, terminou em terceiro. Integrado no Team Lotus desde 1967, teve a sua oportunidade na Fórmula 1 com o Lotus 63 de 4 rodas motrizes quando os pilotos principais Josh Henritt e Graham Hill se recusaram a conduzi-lo. Após o acidente de Graham Hill no final de 1969, Miles passou a segundo piloto da equipa de F1. Os resultados não apareceram, com a exceção de um quinto lugar na África do Sul e, após o acidente de Josh Henritt, em Monza, Miles foi substituído por René Wissel. Miles continuou a correr durante mais alguns anos, tendo como destaque o título de campeão britânico de carros de sport, com um Chevron B19 da DART Racing, em 1971, e a vitória, com Brian Muir, nas 6 horas de Paul Riccardi. No ano seguinte, a seguir, pendurou o capacete e dedicou-se durante alguns anos à mecânica, depois ao jornalismo aplicado aos ensaios de automóveis com a Autocar. Fundou também uma editora de jazz, que promoveu o trabalho de vários músicos britânicos. Nos anos 90 voltou a colocar os seus dotes de engenheiro e preparador ao serviço de diversas empresas como a Lotus Engineering, prestando apoio a projetos como o Lotus Elan M100, o primeiro Ford Focus e muitos outros. Seguiu-se a Aston Martin, onde participou no desenvolvimento do DB7 GT, Vanquish e Vanquish S. Desde 2002 colaborava com a empresa de componentes Multimatic. Acabou por influenciar, de forma discreta e até anónima, muitos modelos que as pessoas conduzem no seu dia a dia. Veio a morrer a 8 de abril de 2018 devido a complicações médicas após um AVC. Geller e Collins igual a 1, Size igual a Large, IDS igual a 89.346,89343, 89.344,89345.